abraço, Paola. Se vocês Obrigado. me permitem aqui um registro. Certo? Claro. Pouca gente sabe, mas o Santo Biasucci, em 1989, 88, 89, 90, o Santo morava em Barcelona, aquela rua ali por trás do supermercado Casa Grande, onde Ok. senta ali, sobe Avenida Petrópolis ali. Petrópolis. Ele morava numa casazinha simples. Ele abriu um cômodozinho lá, botou uma merceariazinha lá, uma quitandazinha, um negócio bem simples mesmo. Que legal. Ficava ele e a esposa dele. Eu morava lá na rua Itu, em Barcelona. Mas Depois, um pouquinho depois, né? eu vinha, passava em frente à casa dele com a minha maletinha ali, aquela, né, puxava a cachorrinha, né, puxando a cachorrinha ali. Eu via o Santo lá. Eu via de manhã quando eu ia, eu via de noite quando eu voltava. Mas sempre viu o santo lá. Sempre vi o Santo. Não cheguei a falar com ele. Provavelmente devo ter dado um bom dia, uma boa tarde para ele, alguma coisa assim. Do nada fechou as portas. Eu vim ver o Santo depois, já aqui em Planalto Serrano, abrindo o supermercado Biasucci. Mas eu acho que depois de Barcelona Biasucci. ele veio para São Marcos. Ele veio aqui pra região de Serra 7. Mas eu não sei de São Marcos, porque não era rota da gente. Você não passava. Né? Mas eu vim encontrar com ele ali, na Já tava entrada lá. de Planalto Serrano, com o supermercado Biasucci, né? Então eu olhei assim, pô, o cara foi inteligente, Tem uma história muito bonita, foi tá? corajoso. Visionário. Vai estar foi nessa arrojado, bancada aqui Vai também. estar também né? aqui com a gente. Então, assim, eu contar quero pra deixar nós. esse registro aí, porque Ele é um cara... provavelmente pouca gente sabe disso, mas eu sei, né? Tá registrado. Jererel, voltando para terminar aquele assunto que a gente estava aí na cerceamento da liberdade de imprensa, né? Muito triste esse episódio na Câmara da Serra. Pela primeira vez, Jornal Tempo Novo sendo impedido de realizar o seu trabalho na Câmara da Serra. É um flagrante cerceamento do trabalho da imprensa. Gostaria de saber qual o seu sentimento diante desse episódio. Completando o que ele está falando, vocês têm muito orgulho de ter lançado o Tempo Novo no início da redemocratização. Você coloca isso na sua história. Isso. Então tem tudo a ver. Assim, só depois eu respondo aí Claro. a pergunta principal, um comentário aqui. O próprio nome Tempo Novo, ele Remete a isso. ele foi em função de um novo tempo que a gente vivia na política nacional. Bacana. Quando eu abri o jornal, não tinha experiência administrativa, financeira, de nada. Eu tinha uma ideologia dentro de mim, né? Você sabe o que é isso? A gente sabe. Eu tinha uma ideologia, não tinha nada. Vivemos Então, disso. tinha um buraco no chão, eu nasci lá de dentro daquele buraco. Então, o próprio nome Tempo Novo foi em função daquele tempo novo que a gente vivia, né? Então, eu não quis botar um nome vinculado assim, Jornal Serra, Jornal Serrano, Folha Serrana, não sei. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Foi ótimo. Porque se eu tivesse colocado um nome que identificasse com a Serra, né? Qualquer lugar que alguém tivesse, ele ia ver que esse jornal é da Serra. Mas o importante é que deu certo. Certo? Sim. Deu certo. Em qualquer momento que você falar Tempo Novo, Até tá porque o novo. símbolo é muito forte. Né? Agora, vim cá na pergunta sua aí, o meu sentimento. Rapaz, eu tô muito velho para ficar guardando o ressentimento. Claro. Velho não, você tem acúmulo de Tô- juventude. Estou com 61 anos, então essas vaidades. já Um garoto foram ainda. Embora, Né? eu já Novinho. não Perfeito. guardo mais ressentimento, né? Eu procuro olhar para frente, né? Agora, o que eu notei de bom foi o apoio da sociedade em relação a gente. Verdade. Demonstra Isso que nem tudo é. está perdido. Então, isso assim, as reações nas redes sociais foram grandes, foram enormes, as manifestações, né? Foram, assim, enormes. E eu quero deixar o registro a capacidade do Yuri. Filho, Vamos né? chegar lá. Grande Yuri. Que O Yuri ali, ele foi extremamente inteligente, ponderado e fez um trabalho de jornalístico Não, inteligente, um texto Ó. épico, eu arrepio só de lembrar do texto. porque o presidente foi pro Instagram, ele, a assessoria dele, criaram um texto
da onde a gente acabava sendo vilão. Uhum. E Yuri, inteligentemente, com muita competência, fez um artigo extraordinário, né? Verdade. E que fez com que a Câmara recuasse, né? E aí, então assim, eu não guardo ressentimento, não carrego isso comigo, isso não vai me abalar. Eu acho que a minha felicidade é eu que tenho que não posso deixar ninguém influenciar nela, eu que tenho que tomar conta dela, então não vou deixar isso me abater. Serve como exemplo, né? E, então, agora, a reação da sociedade civil, das pessoas, foi muito forte, né? E isso me deixou muito feliz. Você acompanha a Câmara da Serra já há 40 anos. Na sua visão, o poder legislativo na Serra avançou ou retrocedeu? Olha, Pegou minha pergunta. o que eu posso dizer para vocês que as legislaturas mais, vamos dizer, da época que nós abrimos jornal, até algumas legislaturas depois, elas eram menos tóxicas, eram mais orgânicas, se debatia muita ideia, não tinha esse mercantilismo que tem hoje. Era bacana de ver na Câmara Velha. Eu era novinho, eu vi os debates. debates de Mas 96, o mercantilismo vem 97. crescendo, né? Vem num crescente também. o Agora acho O que parece você quer dizer com chegou no top. mercantilismo? O mercantilismo é porque a Receita da Serra cresceu muito e a Constituição Federal, ela diz que X% do Até orçamento... 6%. Até 6% do orçamento, né, do município, aí tem que olhar, acho que não é do orçamento bruto, é de uma parte do Líquido. orçamento, não sei, É. é destinado à Câmara de Vereadores. Então, e o que a Câmara é? A Câmara é uma casa de debates, ela não executa. Ela Por isso que o nome chama-se legisla. parlamento, que é de parlar, né? Então, a receita do Ágoras. município Ágoras. cresceu muito, tá certo? Os salários de vereador, que antes eram nada ou irrisório, passaram a ser atrativos. Não, o vereador, no início, não existia nem remuneração. Não tinha remuneração. Não existia remuneração para Antes vereador. você resumia 1 ou 2 assessores, são acho que 15, se eu não me engano, Sim. né? Um aparato de benefícios lá dentro, salas climatizadas, dotadas de equipamentos, né? De telefonia, de Até cadeira massageadora já rolou por lá. Então, assim, Já. passou. 2007. Aquilo que era feito antes por amor à cidade, passou a ser feito de forma de um interesse pessoal, em função do que ela pode agregar de valor para a pessoa. É claro que eu não posso generalizar, nem citar nomes, tá certo? Mas é uma constatação da gente, né? Hoje você não tem debate ideológico mais ali. Você tocou num ponto interessante. O tempo novo nasce num tempo novo de redemocratização. Essa turma que promoveu esse momento, você estava lá, não no sentido político, mas no sentido de sociedade civil, são os mesmos políticos até hoje, né? Eles vieram, chegaram nesse período e permaneceram durante esse período. E essa inversão do tempo velho, do tempo novo, para o tempo velho que a gente está vivendo agora, aonde eles têm culpa nesse cartório aí? Ó, deixa eu ver se eu entendi aqui. Formula aí de novo. Eu sua posso, pergunta. Deixa eu formular. eu posso, Fábio, tentar? Se eu Para não eu não conseguir... parecer burro, deixa eu tentar de novo. Essa mesma, diríamos assim, geração de políticos, eles iniciaram um processo de redemocratização. Sim. Quase todos estão aí. E foi nesse período que inverteu o processo também, que gerou o que nós temos hoje, que é uma esquerda, uma extrema direita, que está querendo o tempo velho. Não quer continuar com o tempo novo, né? Foi inaugurado lá atrás. Em que peso eles são responsáveis por isso? Olha, vamos ver aqui o seguinte. Nós temos a questão local, você tem a questão nacional. Mas é geral. Tá certo? Ela é global. Mas no que eu posso dizer da questão local, os posicionamentos dos políticos locais aqui, eles impactam pouco ou quase nada no pensamento nacional. Tá certo?
o Bolsonaro resgatou um negócio que não tinha mais no Brasil, que é a esquerda contra a direita. Isso estava adormecido, tá certo? Sim. Não tinha. O Lula, por exemplo, ele está no partido de esquerda, mas governou com partidos de direita, de centro-direita. Com Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Governou com o PP, com o PL, né, onde está hoje a extrema-direita, onde está o Bolsonaro. Então, o Lula governou com esse pessoal. Então, você não pode dizer que o Brasil foi só governado pela esquerda. Não, esse pessoal estava lá. Entendeu? Então, agora, voltando aqui para a Serra, aquela casta de político lá de trás é uma casta, até o que eu acho, do ponto de vista ideológico, interessante. O Mota sempre foi um cara democrático, Visionário. um cara de pensamento de uma cidade moderna, grande, entendeu? Quem mais que nós tínhamos naquele momento? Adão Célia, tá certo? Vai estar aqui Vai também. estar aqui também. Regresso do PCB, um cara de inteligência. Vai contar pra gente daquelas reuniões que vocês faziam no porão. Getúnio do Pimentel, né? O próprio Zé Maria. O Zé Maria não era de esquerda, de direita. Zé Maria era um assistencialista, que o povo gostava, amava. Um populista. Cabeça fria. Populista. O Zé Maria, ele foi agraciado com a chegada da CST, uma serra rural, de baixa densidade populacional, poucos bairros. E a chegada da indústria. Era um bairro aqui, outro lá, outro Final dos lá. anos 70, né? Sim. Então veio a CST, suas empreiteiras, que derramou dinheiro para danar aqui através de ISS. Eles não tinham nem o que fazer com dinheiro, passou a comprar leitezinho e distribuir e tal, né? Então, assim, o próprio Zé Maria não era direito, ele era um cara populista, que agradava os pobres ali, você entendeu? Então, assim, o que a gente tinha de direita naquela época aqui na Serra? Rapaz, tem que pensar. Você tinha o João Trindade, que era um cara de esquerda, faleceu, né? Mas então, a minha pergunta está sobre isso aí. O próprio Dalco Martinelli é de direita, mas não era um cara impositivo. Era um cara de bom diálogo. Então, hoje, o que nós temos aqui que, né? Você tem aí elementos aí encastelados de partidos e dentro de entidades e tal, fazendo política que está criando essa corda, né? Essa corda esticada aí de direita contra esquerda. Mas eles não estão no poder na Serra, não. Não, Eu acho que o que eu Entendeu? queria trazer aqui, no sentido Tererel, global mesmo que a gente tá falando. a nível de Brasil, assim, eu já converso muito com alguns atores políticos e a Serra tem uma característica que ela é inédita no Brasil. É a única cidade no Brasil em que duas figuras conseguem realmente se revezar ao longo de 28 anos no poder. A gente está falando, né, de quase 3 décadas. Quando E o se atual contar a gestor... época do Mota e do Zé Maria, a dobradinha deles Sim, também. mas eu tô dizendo assim, eu tô Sim, falando... Se contar a dicotomia também de Castelo com Miguel também. Aí você Né? remete a... Não, eu tô dizendo o seguinte... Você, será que o eu tô- eleitor serrano não está acostumado a votar nesse revezamento? A minha questão, o que eu tô dizendo assim, é uma coisa tão inédita a nível de Brasil, que isso merecia realmente ser até um estudo sociológico quanto a isso. Serra é uma monarquia? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, tudo é poder, tá? Tudo é poder. Você vai em Vitória, por exemplo, há um revezamento grande de nomes. Vila Velha mais ainda. Né? O João Cosi, por exemplo, foi prefeito, foi reeleito, mas tentou voltar, não voltou. Sim. O Hermes Laranja foi prefeito, não tinha reeleição, depois tentou voltar, não voltou. O Luiz Paulo Veloso Lucas, Foi mesma prefeito. forma. Então lá, eu acho que a população pensa, você já teve sua oportunidade, chega. Sua chance já foi. Né? Você vai em Vila Velha, isso que ele vai falar, pior ainda. Lá nem reeleição quase se tem. Só Max Filho que conseguiu. Uma vez. Uma vez, que na segunda vez já não E conseguiu. que aqui você atribui esse comportamento diferente na Serra. Rapaz, veja bem, a Serra, o que eu poderia dizer para você? Só nas cordas. A habilidade do Vidigal e do Aldir. Você tem que tirar Pega o o fio chapéu do para Pede eles, tirar o viu, bicho? chapéu. Porque eles simplesmente É verdade. atuaram o tempo todo para não deixar nenhuma outra liderança crescer. Tá certo?
Então eles, vamos dizer assim, eles tutelaram os lamas, tá certo? Sim. Tutelaram os lamas, quando os lamas Que foi vice dos dois. quando os lamas queriam voar, eles seguravam pelas pernas aqui e não voava, né? Vamos dizer aí, o Vandinho Leite, né? Na hora H eles começam a roer o chão do cara, o cara desmorona, né? Uhum. Então, assim, o Chambinho da mesma natureza. Então, o Mota, o Vidigal tratou de estraçalhar o Mota. A imagem, né? A imagem do Mota. A história. E tal. Talvez hoje ele, não vou dizer que se ele tem arrependimento ou não, mas ele fez com competência. Não estou julgando aqui se está certo ou se está errado. Eu estou julgando que eles foram competentes. Têm sido competentes em não deixar brecha para entrar um terceiro nome. E o povo da Serra aceita. Aceita. Isso que ele tá falando, se a gente olhar em números, gente, para vocês conseguirem, internautas e quem tá aqui junto com a gente, é em números. Se a gente olhar em números, cada um dessas duas personalidades políticas tem 1/3 do eleitorado da cidade. Historicamente, 110, 111 mil um, 110, 111 mil outro. Flutua nesse patamar. Aí, a Serra, talvez da Grande Vitória, é o município onde os moradores têm menos identidade com o município. Vila Velha tem pouco imigrante, chega pouca gente de fora para lá. Tá lá. Vitória nem se fala, não tem nem espaço físico para abrigar uma densidade aí que vem de fora, tem uma imigração. E Cariacica, a topografia de Cariacica, muita morrada, não facilita você ocupações. Ela está fora do eixo aqui da BR-101. A Serra é porta de entrada da região sul da Bahia e de leste de Minas. Isso aqui é um desaguadouro de gente que vem para cá. Que bacana. Que naquele processo que você já citou, né, da industrialização. Então, você como que se dava no passado? Era cartas. Quem está aqui mandava carta para os parentes lá nessa cidade estimulando vir para cá. Que aqui vai ter lugar para morar, vai uma igreja vai dar uma cesta básica, o outro vai não sei o quê. E o cara está lá no sertão da Bahia, puxando enxada, naquele sol quente. Vem morar na beira da praia, cara. Não é coisa melhor? Ao município da creche, da escola para o filho, dá remédio, dá isso. E vem vindo, né? Aí você tem, hoje, a comunicação é por WhatsApp, por redes sociais. Não tem mais, nem carta mais. Comadre, vem para cá. Só que hoje esse movimento ele é muito porque os terrenos no município ficaram caros. Mas tem muitos terrenos, né? Também a expansão continua por aqui, né? No passado, eles invadiam grandes áreas. Por exemplo, Central Carapina, né? Começou como Sossego. Era uma área que o dono não estava nem aí, não valia nada. Brejo, nome, né? alagado, Sossego. Né? Aí, quando Sossego terminaram as obras da CST, aquele mutirão de pessoas que veio, né, de outras cidades para trabalhar na construção civil, muitos ficaram aqui, trouxeram as famílias, construiu família aqui, mas ficou por aqui. Poucos voltaram. E onde esse pessoal ia morar? Já era assalariado, foi invadir. Né? Então, invadiram Sossego, Central Carapina. Invadiram Novo Horizonte, que era uma região... São Sebastião, né? Que era uma região, São Sebastião, até 1974, 75, parecia uma Hollywood. Aquelas boates grandonas, aqueles letreiros enormes, gigantescos, bonitos. Era um as mulheres da vida iam pra lá, né? Era um glamour você andar em São Sebastião, naquela... Las Vegas Serrano. Depois, o que virou? Hoje ele está melhor, né? E assim foi tendo outras ocupações, Planalto Serrano, Jardim Carapina, Planalto de Colares. Então essas áreas, elas não tinham valor. Aí os donos vão deixando. Hoje não, hoje as áreas têm valor, o município é mais rigoroso com as áreas ambientais. E as invasões hoje, as ocupações irregulares hoje, Jacareí foi
foi uma vítima dessa ocupação irregular, né? Essas ocupações hoje se dão de forma assim, igual uma pipocazinha. É 3, 4 aqui, 3, 4 lá, 3, 4 lá. Aconteceu espalhado. com o Jacaré aqui também, né? Na região. Aí, mas no final do ano, se você juntar tudo isso que está espalhado, você tem 1.000 residências. Aí, de Títulos de eleitores, irregular. voto. Então, essas pessoas não têm identidade com a classe política local. É quem agrada melhor elas na reta final. Ô, Jererel, fazendo uma conexão disso que você está falando, tentando conectar aí a política com a economia da cidade, da Serra, né? Esse Scardini conosco aqui no Iágora Podcast, Papo maravilhoso. mais conhecido como Jererel, dono do maior jornal da Serra, um observador privilegiado da política serrana, né? Da cena da Serra. A gente observa, como você está falando aí, que a cidade, Jererel, evoluiu muito. Em termos econômicos, principalmente, a cidade explodiu. Como você está falando, terra hoje na Serra, terreno hoje na Serra tem muito valor. E aí, minha pergunta para você: a cidade evoluiu, cresceu economicamente, a política acompanhou essa evolução, Jererel? Olha, em termos sim, em termos não. A Serra, ela ganhou uma importância política, eleitoral e econômica muito grande. Mas a Serra ainda é dona de uma pobreza muito grande. Há um distanciamento muito grande. Se você for olhar, talvez, em termos proporcionais com outros municípios aí, a Serra tem uma classe D e E desproporcional, muito maior do que em outros lugares. Né? O paradoxo nacional se reflete aqui. Exatamente. Então, o Hélio, tanto é que você olha assim para o mercado imobiliário local. Né? Você olha assim, toda essa extensão da Serra, faz um comparativo com a nossa orla, desde de Balneário até Nova Almeida, e faz um comparativo com Guarapari, com Vila Velha. Né? Com Vitória. Com Vitória. Vitória nem digo que é capital, né? Até vai lá em Buriri, vai lá em Conceição da Barra. Bicho, a nossa orla é horrível. Quanto custa o prédio mais caro nessa orla nossa? O apartamento mais caro nessa orla nossa? Eu estou para te dizer que não custa 500 mil reais. Agora, você vai em Guarapari, você pega apartamento de 500 mil reais lá, você tropeça, pega aqueles lá nos cantos, lá. Longe. Então Serra é o único local que na área de Balneário tem menos valor do que mais próximo do grande centro O comercial. apartamento mais caro em Laranjeiras, você só tem um prédio com apartamento nesse valor. Um prédio, que chama-se o Caiobás, ali na Norte-Sul, chegando em Laranjeiras, que você tem prédio que passa pouco mais de R$1 milhão. Um prédio. Depois você tem um outrozinho lá em Morada de Laranjeiras, feito lá pela EMEC, que deve chegar aí uns 500 mil reais, um apartamento 600. E depois você tem um Reserva Verde, que fica no intermediário de uns 400. O resto, cara, é moradia popular, apartamento de valor bem mais baixo. Então, assim, isso mostra que, apesar da grande densidade demográfica nossa, a Serra foi habitada por pessoas de um padrão socioeconômico abaixo de seus vizinhos, exceto Cariacica. Né? Outra constatação, casas. A casa mais cara na Serra deve estar dentro do Boulevard Lagoa, dentro da Capitã de Mangueiro, dentro do Alphaville. Aqueles condomínios fechados. 3 condomínios fechados. Que eu tenho lá minhas dúvidas, se tem alguma casa que custa 3,5 milhões. Pode ter uma, pontualmente outra. Agora, no Boulevard, roda nesses outros municípios, tem casa de 15 milhões de reais. Então, nós fomos sendo ocupados por, dado uma população carente. Uma população de E a conexão disso com a política? Onde é que a política entra nessa história? Eu não sei se é só a política, não. Talvez seja, por exemplo, a Serra é uma cidade muito industrializada. Né? Então, nós abrigamos aqui a ArcelorMittal, parte da Vale Rio Doce, tá certo?
essas empresas elas demandam nas suas expansões mão de obra desqualificada e abundante para poder fazer as paradas de usina, as suas expansões. E a classe política da Serra, ela foi deixando esse pessoal vir e ficar. Não pegou essas empresas, você está trazendo, mas você tem que levar de volta. Né? Eu acho que talvez eles se preocuparam muito mais em ter o voto do que mudar esse destino. Destino tem como mudar? Tá certo? Rapaz, se você mudar hoje, você tem que trabalhar um conjunto de leis, do PDM, né? Que está em revisão. De obras, código ambiental, para você dificultar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a Serra já tem já deu uma contribuição muito grande para esse programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida. Que agora é Casa Verde e Amarela, né? Que mais tem Minha Casa Minha Vida. MRV, você quer construir? Tem problema não, mas a sua contrapartida é essa aqui. Tem que aumentar, não é impedir de fazer, mas você tem que aumentar uma contrapartida de forma a eles pensarem duas vezes. Até para pensar no bem comum. Mas isso não se reflete no que nós estamos falando, nessa repetição das mesmas lideranças aí, nessa 28 anos. E a classe política tem essa visão, essa capacidade de pensar a cidade dessa forma? Olha, do jeito que ela está hoje? Acho que da boca para fora tem, né? Agora, se tem vontade, é outra história. Né? Agora, nós temos que olhar também, porque você tem as lideranças estaduais, que elas fazem uma cooptação das lideranças municipais. Então, nós estamos falando de um longo período de Paulo Artung com Renato Casagrande, né? Que também tem esse revezado no governo do Estado, né? Faz uma cooptação. Para eu ganhar governador, tem que ter apoio do prefeito da Serra, que é uma cidade importante e tal, e começa. Então, a esses caras, depois que ganham, o governador sentado no cargo vai dar retribuição para o cara ser reeleito. Né? Então, Hélio, bicho, ou esses caras têm que ficar velhos e sair daí, ou, sei lá, eles desistirem, ou cair um raio. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas para romper essa polarização. Então, na sua opinião, por onde passa o futuro da política na Serra? Olha, talvez as redes sociais hoje, que você no passado, a formação da opinião pública se dava muito através dos grandes veículos de comunicação. A Rede Globo tinha 80% da formação da opinião pública. Ela deitava e rolava, né? Os outros ficavam lá. Aqui no estado era Rede Gazeta, né? Então, com o advento das redes sociais, isso mudou muito. A gente saiu da verticalização para horizontalização. Então, esse pessoal hoje não tem muito mais poder sobre a formação da opinião pública, não. Então, você tem muitas verdades aí que soam como mentira e vice-versa. Aí há um conflito das redes sociais, briga e tal. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar essa eleição agora. Né? Analisar o contexto. Né? Analisar o que sai das urnas. Né? Renato ganhou. Pô, ganhou bem ou ganhou mal? Se ele ganhou bem, o pensamento continua o mesmo. Lá na cidade, os prefeitos controlam o eleitorado local e tal. Como ele juntou quase todo prefeito com ele ganhou e muito. Se ele ganhar por pouco... Você acredita nisso? Não, ainda não sei te falar. Estamos há 4 dias e ele ainda não sabe falar. Se ele ganhar por pouco... Se ele ganhar por pouco é porque há uma vontade de mudança. E só não foi concretizada porque houve uma pressão muito grande de lideranças espalhadas no Estado, através de municípios, com os prefeitos, etc., em cima do eleitorado. Mas o eleitorado
não seguiu fielmente, não. Foi lá, mesmo ele ganhando, se ele ganhar, por exemplo, aí, se for para um segundo turno, opa, peraí, o que faltou eu fazer? Por que o povo não me elegeu em primeiro turno? Que seria histórico, né? Porque o Estado, Aí, historicamente, tem O que feito aconteceu? liquidado no primeiro turno, desde 2002. Cara, o eleitor não quis. Ah, se elegeu em primeiro turno? Beleza. Aí, Lembrando que a gente vai estar com esse programa depois Das eleições. resultado, né? É. Ô, Jererel, Mas eu queria só aproveitar, antes professor. de você falar, só para pegar um gancho ainda, ontem vendo o debate, né, ontem, que o programa vai mais para frente, aí, mas vendo o debate dos candidatos ao governo do Estado, 5 candidatos, 3 ex-secretários do Vidigal. Renato Casagrande foi secretário de Meio Ambiente aqui na Serra. De 1999 a Manato, 2001. secretário de Serviços aqui na Serra. Aldifa, secretário de Administração e Finanças aqui na Serra. A gente vê, eu fiquei olhando e observando, desses 5 candidatos, 3 praticamente tem um grande, nascem aqui na Serra, nascem com o apoio do Vidigal, nascem da mão do Vidigal. O Vidigal, o que aconteceu com o Vidigal, Jererel? olha, o que aconteceu com o Vidigal? A Serra, no que tange toda essa pujança dela, tem que olhar como que a Serra é vista lá fora. Você vai lá em Cachoeiro, você vai em Colatina, você vai nos... Como é que lá fora eles veem a Serra? Eles veem a Serra como um município violento. Tá? Eles ligam os rádiozinhos lá para assistir Ronda da Cidade, os programas policiais, a Serra tá de lambada. Tá certo? Protagonista, né? Protagonista no noticiário policial. Então, assim, isso aí impacta nas lideranças da Serra para que elas não passam de um certo tamanho. Tá certo? Outra coisa, rapaz, você não adianta. Você tem uma elite Vitória que manda na Serra. Quem manda na Serra não é Serra, não. Quem manda na Serra é Vitória. Mas mesmo com essa colocação do Hélio, da importância de uma figura política como o Sérgio... Mesmo. Você vê, por exemplo, aonde moram os empresários robustos da Serra? Tudo em Vitória. Você tem umzinho ou dois aqui que mora aqui. É o Maurício lá da Minas. Tem que olhar aí quem é. Onde moram os juízes da Serra? Vitória. Onde moram os promotores da Serra? Vitória. Onde mora mais da metade do secretariado, os mais importantes? Vitória e Vila Velha. A Serra não tem, se tiver, tem um escritório de advocacia robusto e tal, mas se tiver esse setor aí, esses escritórios cavernosos e tal, tudo Vitória. Então, o que isso leva a crer? As decisões sobre a Serra são tomadas na Ilha do Frade, lá no Day by Day, na Praia do Canto, tá? Naquelas rodas de vinho lá e tal. No Sheraton. Eles vão para aqueles escritórios naquele polígono Enseada do Suar, Praia do Canto, com Ilha do Frade. Ilha do Frade, os empresários da Ilha do Frade. Lá eles decide o destino da Serra. Então, quem da Serra tem inserção lá? Ninguém. Um pouquinho o Aldifas, porque nasceu aqui, cresceu até um certo tempo, foi para Vitória. Aí depois voltou. Então, se o Aldifas tivesse ficado em Vitória, se o prefeito de Vitória, ele era governador. Tá? Ele era governador. E o Aldifas repetiu o mesmo erro do Vidigal. O Vidigal foi candidato a governador contra o Paulo Artung numa reeleição. 2006. 2006. Agora o Aldifas foi candidato a governador contra o Renato Casagrande na reeleição. Acho que esses dois até nos defeitos são parecidos. Né? Então, assim... É porque é do mesmo embrião. Essa classe política da Serra, ela Um efeito da costela do outro. Mas tem forças ocultas, tá certo? Que impede deles alcançar uma projeção estadual maior. Eu só posso pensar nisso. Eu posso aproveitar assim, aproveitar realmente o gancho. E aí a cidade fala muito sobre isso, né?
E aí tem defesa para os dois lados. Eu não tô aqui nem para defender lado A ou lado B. Mas assim, quem traiu quem? Porque sempre tem essa história da traição, né? De que porque se a gente lembrar aqui da história da cidade, né, eu acho que você acompanhou os bastidores disso melhor do que nós. Em 2004, né, naquela época, o calendário eleitoral era muito diferente de outro. Então você tinha que antecipar quase um ano antes das eleições.